A manchete é: Bolsonaro se prepara para visitar a Rússia. Isso no exato momento em que o país pode estar à beira de uma guerra. Presidente, a questão da viagem do senhor para a Rússia, os diplomatas americanos estão pressionando para o senhor não ir. Brasil é Brasil, Rússia é Rússia, faço um bom relacionamento com o mundo todo. Assim como se Joe Biden me convidar, estarei nos Estados Unidos com o maior prazer. Obrigado. O assunto é complexo e não pode ser compreendido sem que a gente passe pela história, sem que a gente volte um pouquinho no tempo. Mas um bom ponto de partida pode estar aqui, ó. Bolsonaro na Rússia, como visita a Putin pode afetar a relação com os Estados Unidos. É no UOL e eu vou pensar só uma declaraçãozinha que, ok, vem de um dos lados desse conflito, mas que ainda assim dá uma ideia do perigo envolvido. Olha lá. É como assistir uma criança correndo na pista para tentar atravessar uma rodovia expressa e movimentada, afirmou a BBC News Brasil um ex-alto diplomata americano que já trabalhou no Brasil a respeito da visita do presidente brasileiro à Rússia. Ou seja, é uma situação extremamente delicada e o Bolsonaro, claro, não é considerado um cara hábil o suficiente para lidar com ela. Agora, que situação é essa exatamente, né? Vamos compreender. Primeiro, a gente precisa voltar para 1949, ano em que surge a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa organização, ela é liderada pelos Estados Unidos para proteger os Estados Unidos e os seus aliados da União Soviética, que eles julgavam ser uma grande ameaça. E aí, essa organização, ela passa para a União Soviética a seguinte mensagem. É o seguinte, hein? Mexeu com um, mexeu com todos. A questão é, todos quem? Quem é que fazia parte da OTAN? Olha lá, ó. Olha aí para o mapa. Estados Unidos e Canadá não estão aparecendo, por óbvio, porque a gente também precisa se concentrar aí na Europa. Saca só o que era a OTAN em 1949. Agora, olha lá a OTAN hoje, ó. Tá entendendo? A OTAN, que nasceu para proteger os seus membros da União Soviética, considerada uma grande ameaça, tá? A OTAN cresceu mesmo quando a União Soviética deixou de existir. Dá para ver no mapa. E é aí que entra a questão da Ucrânia. Os Estados Unidos querem que a Ucrânia faça parte da OTAN. Para imaginar o que é que isso significa para a Rússia. Você já se sente cercado por uma aliança militar que nasceu basicamente para te combater. Aí, além disso, essa aliança está se aproximando, está chegando cada vez mais perto. É claro que esses caras ficam preocupados, e é claro que no meio da preocupação eles tendem a reagir. Agora, que reação é essa? A óbvia, né? Mandar um montão de soldado e de equipamento militar para a fronteira com a Ucrânia. Até outro dia aí estavam falando em 100 mil soldados. Só que assim, não dá para confiar muito nesses números porque é movimentação militar e essas coisas, por razões óbvias, elas são cercadas de sigilo. Aumentam os sinais de que uma guerra pode estar iminente no leste da Europa. Estas são imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa da Rússia, sem revelar onde foram registadas, mas a mobilização militar russa perto da fronteira com a Ucrânia mantém-se, apesar dos apelos à desmobilização. Pois muito bem, como é que os Estados Unidos reagem a essa notícia? A primeira reação deles é dizer alguma coisa como, ó, a gente estava de boa aqui, se der ruim, é porque esses outros caras aqui começaram o problema. Mas você viu aí, isso não é bem verdade? Do outro lado, a OTAN e os Estados Unidos veem o comportamento da Rússia como uma ameaça explícita. O presidente Joe Biden, inclusive, já afirmou acreditar que a Rússia vai invadir a Ucrânia e prometeu sanções econômicas nunca vistas por Putin, caso isso realmente aconteça. Seja como for, os russos definitivamente não são os únicos posicionando tropas na região. Um contingente de 1.700 soldados americanos estava previsto para desembarcar em território polonês. Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira o envio de 3 mil soldados adicionais ao leste da Europa para defender os países da OTAN contra qualquer agressão. As novas tropas americanas somam-se aos 8.500 militares colocados em estado de alerta no final de janeiro pelo presidente Joe Biden para serem enviados na Força de Reação Rápida da Aliança em caso de necessidade. A situação parece perigosa, mas fica pior. Tenta lembrar aí de 2019, quando os Estados Unidos abandonaram uma coisa chamada Tratado sobre Armas Nucleares de Alcance Intermediário. Era um acordo que estava em vigor desde 1988 para frear a corrida armamentista lá da Guerra Fria. Os Estados Unidos desistiram desse tratado aí, dizendo que a Rússia estava desrespeitando o acordo firmado lá atrás. Só que aí, de novo, né, há controvérsias. De um lado Estados Unidos, do outro Rússia e no meio Europa. Cadê a Europa ocidental nessa história aí, no texto?
Criticado por ausência alemã na Ucrânia, Scholz faz primeira viagem aos Estados Unidos. Scholz é o cara aí que manda na Alemanha pós-Merkel. No texto, em meio a desavenças cada vez mais visíveis sobre a crise na Ucrânia, o novo chanceler alemão, Olaf Scholz, se encontra presencialmente na segunda-feira, dia 7, com o presidente americano Joe Biden. Scholz viajou para Washington e se reunirá com Biden na Casa Branca, no que marca a primeira reunião presencial entre os dois mandatários desde que o chanceler alemão assumiu o cargo em dezembro. A viagem tenta colocar panos quentes nos embates de bastidores entre as posições de Alemanha e Estados Unidos sobre como responder à Rússia. Deu para entender, né? Parece que a Alemanha é do time do deixa disso. Primeiro, porque uma guerra gera um grande fluxo de refugiados e instabilidades de todo tipo. Segundo, porque eles dependem da Rússia para ter gás na Europa. Então faz sentido lá a postura do deixa disso, que aliás não é só da Alemanha não. Olha lá, ó. Crise na Ucrânia. Macron tenta evitar uma guerra na Europa e reformular a segurança no continente. Macron é o presidente francês? Você sabe? Aquele mesmo. Xingaram a mulher do Macron, chamaram a mulher de feia. O Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu. Falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade. O presidente falou mesmo, e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. No texto, para Macron, a chance de liderar o esforço para criar uma nova arquitetura de segurança europeia o colocou à frente do debate da crise da Ucrânia, talvez no maior palco de sua presidência, apenas 2 meses antes das eleições presidenciais francesas. Deu a ele também a oportunidade de assumir um papel de liderança maior para toda a Europa e de dar corpo às suas visões, às vezes grandiosas, de uma Europa aliada, só que independente dos Estados Unidos. Queremos uma Rússia totalmente alinhada com a China ou uma que esteja em algum lugar entre a China e a Europa? Disse o ministro da Economia francês muito próximo de Macron no dia em que Rússia e China declararam uma amizade sem limites e pediram à OTAN que abandone suas abordagens ideologizadas da Guerra Fria. Opa, entrou a China na história e com uma coisa aí de amizade sem limites. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu nesta sexta-feira o apoio da China no impasse com o Ocidente sobre a Ucrânia, enquanto esforços diplomáticos se intensificam para evitar uma guerra. O líder russo se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, realizados na capital chinesa. E desse encontro aí saiu, adivinha só, uma nota de repúdio. Tava achando que a nota de repúdio estava em voga só no Brasil? Que nada. No documento, China e Rússia, com relações cada vez mais tensas com Washington, denunciam o papel das alianças militares ocidentais, consideradas destrutivas para a estabilidade e para uma paz justa no mundo. A China tem todas as razões do mundo para se posicionar dessa forma, até porque vive uma situação muitíssimo parecida. O Mar do Sul da China é meio que a Ucrânia deles. No começo de 2021, quando as tensões se intensificaram nessa região do mundo, a gente fez um vídeo a respeito. Você pode ver se você quiser para entender essa situação. Por hora, o melhor que a gente faz é ouvir o Sergei Lavrov, chanceler, o cara das relações exteriores na Rússia. Para você entender, é tipo o Ernesto Araújo deles, com a diferença de que ele não é... Lavrov afirmou que a Rússia fortalecerá relações com a América Latina, independentemente de como prossigam as negociações. Относительно наших связей со странами и Латинской Америки, и с Сербией, с Ираном, с Китаем, со многими другими государствами, которые ведут себя прилично на международной арене, не пытаются никому односторонне ничего навязывать, всегда готовы искать взаимоприемлемые договоренности по любым проблемам. Эти отношения не подвержены какой-либо конъюнктуре, они у нас насыщенные, и я заверяю вас, что независимо от того, как пойдет развитие событий вот по проблеме евробезопасности, мы эти отношения будем поступательно наращивать. Deu para entender? No momento em que a Rússia tem uma treta assim feia com os Estados Unidos, a Rússia fala em intensificar suas relações, as suas parcerias na América Latina. Continente que os Estados Unidos sempre tiveram dentro da sua área de influência, por que não dizer, sempre consideraram o seu quintal, porque é isso aí mesmo. E aí, é dentro desse contexto que o Bolsonaro é convidado a viajar para a Rússia.
Presidente, a questão da viagem do senhor para a Rússia, os diplomatas americanos estão pressionando para o senhor não ir. Brasil é Brasil, Rússia é Rússia, faço um bom relacionamento com o mundo todo. Assim como se Joe Biden me convidar, estarei nos Estados Unidos com o maior prazer. Obrigado. Pois é, Bolsonaro, frequentemente ignorado pelo mundo, ninguém quer aparecer do lado do cara, recebe um convite desses. Suspeito, né? Aí o que acontece no Brasil? Ministros, assessores, colunistas, todo mundo pedindo pro Bolsonaro ficar em casa, ficar no Brasil, fazendo as coisas que normalmente ele faz, tipo comer farofa com a mão, ficar na beira da estrada que nem bonecão de posto, qualquer coisa um pouco mais inofensiva. E lembramos, o presidente Jair Bolsonaro tem viagem programada para a Rússia no próximo dia 14. Mas o presidente tem recebido pedidos da equipe ministerial para que desista dessa viagem, dessa agenda. Realmente há uma apreensão de muitos ministros, tanto da área política como da área econômica, de que o presidente Jair Bolsonaro, neste momento, não deve fazer uma visita oficial a Vladimir Putin, que já estava marcada antes do conflito com a Ucrânia. 3 assessores presidenciais, pelo menos, falaram nesta semana com o presidente Jair Bolsonaro. Ponderaram, de um lado, a segurança pessoal do presidente. Mas ele vai para a Rússia mesmo assim, deve chegar lá no dia 14. A imprensa especializada, mundo afora, vê o Bolsonaro como um porra louca, como um doidão inconsequente e incompetente também, que ferrou o próprio país e mesmo assim está prestes a perder o poder. Ou seja, para a mídia especializada, o Bolsonaro é um otário. Já o Putin é visto como um enxadrista, um mestre da geopolítica, como um malandro, porque não dá para viver nessas circunstâncias com seu país cercado por uma aliança que nasceu para te ferrar sem alguma malandragem. E aí, é o que diz o ditado, né? Todo dia um malandro e um otário saem de casa e em algum momento eles se encontram. Dessa vez o otário atravessou o mundo para ver o malandro. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.